quero ministrar uma palavra no teu coração. Prometo que eu vou ser rápido, apesar da quantidade de versículos que eu fui passar os versículos por uma aliança assim, falando, vai até meia-noite hoje, mas vai ser rápido, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Se você quiser abrir o primeiro texto, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo de número 4. Aleluia. Oh, meu Jesus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Queridos, nós temos um Pai maravilhoso. Deus é um Pai muito bom. Deus é um Pai maravilhoso para cada um de nós. Ele tem coisas grandiosas para a nossa vida. Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Filipenses 4, 6. Eu vou ler o 6 e o 7. Que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deixa eu ler para você algo que eu anotei aqui no meu caderno, e que vai ajudar você também a entender o que eu quero ministrar aqui nessa noite. Eu fiz uma anotação aqui que é o seguinte: às vezes procuramos a felicidade em coisas mundanas, que são passageiras e nem sempre verdadeiras, mas no fundo sabemos que a paz e a alegria vem do Senhor. Ou seja, uma vida com Deus é uma vida mais leve. Aleluia. Preste bem atenção nisso. Quando a gente fala de as pessoas buscarem felicidade e paz nas coisas mundanas, entenda bem, não é buscar nas coisas pecaminosas, mas buscar em coisas que são passageiras. O Senhor falou comigo hoje de manhã, eu estava meditando no meu trabalho, eu fico no meu trabalho pregando para mim mesmo. Eu fico em pé lá, andando para lá e para cá, pregando, dando glória a Deus, falando em línguas, e o Senhor começou a dar os textos, eu comecei a ministrar para mim mesmo. Ele diz que nós vivemos hoje, na nossa geração, são pessoas que estão buscando duas coisas: paz e alegria. Olha bem que o ser humano ele tem buscado exatamente isso: paz e alegria. E as pessoas tentam encontrar paz e alegria nas coisas do mundo, em festas, no cinema, no teatro, num show, e no estádio de futebol. As pessoas tentam encontrar. Ontem meu filho fez uma chamada de vídeo: pai, olha onde a gente está. Eu fiquei olhando: onde é que você está? Nós estamos aqui na festa do boi. Lá em Natal tem a tal da festa do boi, é uma festa grandiosa, e vai um monte de gente. Aí olha o seu neto aqui em cima sentado no boi, seu neto sentado no cavalo. Eu fiquei olhando para tudo aquilo, e eu fiquei prestando atenção, não só no que o Gabriel estava me mostrando, mas a quantidade de pessoas. Nos brinquedos, já viu como tem parque aqui, quando tem parque, esse aquilo lá, vira uma loucura. Agora entenda isso: quando você vai num parque, quando você vai num show, quando você vai no cinema, quando você vai no teatro, você vai se deparar com pessoas que naquele momento estão sorrindo, estão felizes, mas é uma alegria passageira, é uma alegria momentânea. Porque as pessoas que estão ali se divertindo e se alegrando são casais que brigaram, são pais e filhos que não se falam, são crianças que são maltratadas, são muitas situações difíceis que são apaziguadas em alguns momentos de tranquilidade. E aí, queridos, eu fiquei pensando sobre isso, porque é exatamente isso que a nossa geração tem vivido. As pessoas buscam paz, as pessoas buscam alegria em coisas, primeiro, que não satisfazem, que não resolvem o problema de ter alegria definitiva, que não resolvem o problema de trazer de fato a felicidade real, e que são coisas passageiras. E aí, eu meditando sobre isso, quero ler esse primeiro texto com você, que a Bíblia diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças. É interessante que Paulo, ele diz que nós temos que levar diante de Deus tudo aquilo que nos gera preocupação, tudo aquilo que nos gera ansiedade, aquele desejo que a gente sofre por antecipação. Pergunta para quem está do lado aí: você já sofreu por antecipação?
antecipação? Já sofreu por antecipação? Quem nunca, irmão? Quem nunca sofreu por antecipação? Os meus netos têm um problema, né? O Stênio e o Alan. Se você disser uma coisa que vai acontecer a semana que vem, você arruma um problema. Que você vai ter uma semana turbulenta, você vai ter uma semana horrível. Eles vão toda hora perguntar, já chegou? É hoje? Amanheceu? É hoje? Não, é a semana que vem. A semana que vem é muito longe, faz que nem um gorrinho do Shrek, né? Já chegou, está chegando, já chegou, está chegando. E a gente fica assim, queridos. Porque a ansiedade é a doença do século, né? Todo mundo fica ansioso, porque, não, a semana que vem, e não é isso, a proposta de Deus para nós não é essa. A Bíblia recomenda dizendo, leve diante de Deus a sua ansiedade, pela oração, pela súplica, coloque diante de Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte, no versículo 6 ainda diz, com ações de graças. O que é ação de graça? É a gratidão. Então eu coloco diante de Deus aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, mas com o coração agradecido. Por quê? Porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E por saber quem é o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele já ouviu a minha oração. Deus já entendeu o que eu preciso. Deixa eu dizer algo aqui. Deus já entendeu o que você precisa. Preste bem atenção nisso. Deus já entendeu o que você precisa. Ele já sabe o que você precisa. O problema é que nós colocamos Deus em dúvida. Nós duvidamos de Deus. Dá um sorriso a quem está do lado e diga, não duvide de Deus. Sabe por quê, queridos? Olha para mim um pouquinho. Porque Deus é seu Pai. Como Ele é seu Pai, Ele sabe o que é melhor para você. Ele já providenciou. Ele já proveu. Ele já supriu. Ele já está atendendo a sua petição. Mas pastor, está demorando demais. Mas o tempo de Deus é perfeito. E Ele faz tudo na hora certa. Olha só o que diz aqui. E apresente os seus pedidos a Deus. Aí o versículo 7 diz assim, e a paz de Deus. A paz de Deus. Porque, queridos, a paz de Deus é uma paz diferente. A paz de Deus é uma paz inigualável. Olha o que diz a Bíblia, a paz de Deus, que excede, ou seja, que supera o entendimento. A paz de Deus, ela supera o entendimento. Por quê? Porque a paz de Deus é uma paz que não permite ser roubada pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, pela dúvida. Não. A paz de Deus é aquela paz que eu tenho com a certeza de que Deus já está realizando aquilo que eu preciso. Ele está fazendo. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas eu confio. O que é a fé, queridos? Hebreus 11:1, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não posso ver. Eu não posso ver, mas pela fé eu creio. Eu não sei o que você precisa para essa semana, mas deixa o Espírito Santo encher o teu coração de paz. Aleluia. Porque essa semana não vai terminar sem você ver a providência de Amém. Deus. Essa semana não vai terminar sem você ver a provisão de Deus. Aí eu quero ler com você um outro versículo. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Glória a Deus. 1 Pedro 5, 7. Aleluia. Vou estar afiado, tá vendo? Por isso é bom deixar os versículos tudo antes lá, que fica uma beleza. 1 Pedro 5, 7 diz assim, ó. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê, irmãos? Porque ele tem o quê? Porque ele tem o quê? Cuidado Cuidar de quem? de você. De nós. Ele tem cuidado de você. Lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade. Não deixa o inimigo te roubar. Lança diante de Deus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Hoje é domingo, amanhã é segunda,
notícia: Deus já está na sua segunda-feira. Aleluia. Deus já está na sua terça-feira. Aleluia. Deus já está na sua quarta-feira. Deus já está na sua quinta-feira. Deus já está na sua sexta-feira. Ah, pastor, não vejo a hora que esse ano acabe. Então, boa notícia: Deus já está no ano de 2024 preparando o melhor para a sua vida. Quando eu entendo isso, eu paro de viver em ansiedade, eu paro de viver angustiado, eu paro de viver preocupado. Eu estou falando desde o começo do ano para minha mãe, para o pastor e para um monte de gente. Ai, como é que vai ser o final do ano, o ano que vem? Eu digo: eu não sei. Eu não sei. As pessoas me perguntam, eu digo: olha, a minha vida, hoje a minha vida eu defino assim: a minha vida é uma grande interrogação. Por quê? Porque é o Senhor que dirige a minha vida, não sou eu. É o Senhor que dá a palavra final, é o Senhor que dirige, é o Senhor que faz, é o Senhor que realiza. O nosso problema é que nós queremos viver no dia de amanhã, no dia de hoje. E você não pode viver o dia de amanhã no dia de hoje, você tem que viver o hoje. Você tem que viver hoje, hoje é domingo, domingo não acabou. Termine de viver esse domingo em paz. Termina de viver esse domingo confiando que essa semana já está nas mãos de Deus. Termina de viver esse dia de domingo crendo plenamente que Deus já sabe o que é melhor para você no decorrer dessa semana. Amém. A Bíblia diz que o justo não temerá más notícias, porque o seu coração está confiando no Senhor. Então eu não tenho medo de más notícias amanhã, porque eu sei de uma coisa: eu estou confiando em Deus. E se eu deposito a minha confiança em Deus, eu não posso duvidar desse Deus. Eu não posso desacreditar de um Deus a quem eu prego, a quem eu falo para as pessoas que Ele é um Deus maravilhoso. Então eu preciso crer nesse Deus, eu preciso acreditar nesse Deus. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Mesmo na tela eu gosto da Bíblia, viu? Eu amo a Bíblia, por isso que eu tenho lá algumas versões. Evangelho de João, capítulo 16. Eu quero ler com você o versículo 33. É interessante porque o título da minha Bíblia aqui diz assim: a tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Jesus começa a falar com os seus discípulos a respeito de uma situação que iria acontecer. Mas olha como Jesus termina isso aqui. Olha como é que a palavra termina: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Eu fico impressionado que as pessoas leem, parece que não entendem o que está lendo. Porque, irmão, deixa eu dizer um negócio para você: quando a Bíblia diz que Jesus ele declarou: tenho bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus estava falando, queridos? Da obra do Calvário. Sabe o que ele estava falando? Daquilo que ele ia fazer na cruz do Calvário. Ele disse: eu já venci o mundo. Olha como Jesus enxergava as coisas. Eu já venci o mundo. Agora entenda isso: nós vivemos em aflição porque nós ainda não conseguimos entender de forma definitiva que Jesus, quando morreu na cruz, Ele resolveu o problema da doença, Ele resolveu o problema da miséria, Ele resolveu o problema da angústia, Ele resolveu o problema da dor. Nós parece que não entendemos isso. Jesus nos redimiu, Ele nos redimiu, Ele nos livrou. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que Ele rasgou toda a cédula que era contra nós. Aí a gente vive atemorizado, a gente vive preocupado, a gente vive apavorado. Irmão, pelo amor de Deus, passe a entender que Deus, Ele cuida dos detalhes da sua vida. Às vezes nós ouvimos aqui testemunhos, irmãos, é um negócio impressionante. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, quando nós aprendemos a descansar
descansar em Deus. A gente começa a conquistar coisas com uma facilidade tão grande, porque as coisas vão acontecendo. Agora entenda, não é simplesmente porque as coisas vão acontecendo, é porque quando eu me entrego para os cuidados de Deus, Deus começa a cuidar da minha vida nos detalhes. Quando eu entendo que eu confiar em Deus é realmente descansar. Eu me lembro, vamos usar o Frank como exemplo. Eu lembro quando o Frank estava para receber a notícia de aula, né, para poder pegar aula. Rapaz, esse homem, ele mandava mensagem para mim meia-noite, 1h da manhã: pastor, não saiu, pastor, acho que não vai sair, pastor, acho que não vai dar certo. Eu dizia: Jesus, abre o cérebro daquele homem, faz ele entender, por favor, Senhor. Porque, irmãos, a gente fica assim. E eu só mandava mensagem para ele dizendo: Frank, Deus já abriu a porta, Frank, Deus já operou milagre. Não, porque a diretora não sei da onde, porque a secretária não sei das quantas. Eu digo: meu filho, Deus é maior que tudo isso. Deus é maior e mais poderoso do que essas pessoas. Agora a pergunta é simples: Deus fez ou não fez? Deus fez? Deus falhou? Deus lavou você na mão e disse: estou nem aí para você. Foi assim? Não! Deus não falha, irmãos. Deus nunca falhou. Queridos, a minha mãe tem um testemunho tremendo. Eu me lembro que nós morávamos num apartamento, e num apartamento que numa cláusula contratual dizia o seguinte: que quando uma pessoa proprietária daquele apartamento atrasasse 3 meses de prestação, o que acontecia, mãe? Perdia o apartamento, porque a Caixa Econômica Federal tomava o apartamento com 3 prestações atrasadas. Quantas prestações ficaram atrasadas? 3. E o que aconteceu? Ao invés de tomarem o apartamento, minha mãe levanta um dia de manhã e diz assim: Senhor, o Senhor sabe que não é culpa minha, não tem como, e está difícil, está apertado, mas eu me lembro, queridos, eu lembro disso. Na época eu estava desviado, está acontecendo? Estava no mundo, mas eu lembro dessas coisas. Eu lembro da minha mãe dizendo assim: Senhor, eu sou dizimista fiel, e eu não aceito o diabo roubar aquilo que o Senhor me deu. E sabe, querido, quando a gente fala para Deus daquilo que a gente tem vivido em compromisso com Ele, Deus honra a palavra dele. E minha mãe dizia isso: Senhor, eu sou dizimista, eu não vou perder esse apartamento. Senhor, eu sou dizimista fiel, o Senhor sabe que eu não tenho falhado um dia, e Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Até que um dia minha mãe levantou de manhã, desceu a escadaria daquele prédio, e quando ela chega na porta de vidro, na saída do prédio, tinha um papel pregado lá, que a Caixa Econômica estava quitando os apartamentos que ainda tinham prestações a ser pagas por muitos anos. E aí estava lá o número dos apartamentos e o nome, né? E de repente estava lá o nome dessa senhora e o número do apartamento, e simplesmente Deus quitou o apartamento sem precisar terminar de pagar. Irmão, Deus faz ou não faz? Deus mudou? Não, queridos, Deus continua o mesmo Deus. É por isso que Jesus, ele disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Você precisa ter paz em Jesus. Você precisa crer que Jesus não perdeu o controle da sua vida, não perdeu o controle das suas finanças, não perdeu o controle dos seus filhos, não perdeu o controle da sua casa, não perdeu o controle do seu trabalho. Ele não perdeu o controle de nada. Deus está no controle de todas as áreas da sua vida. Diga isso para quem está do teu lado: Deus está no controle. Deus está no controle. Diga com autoridade, diga: Deus está no controle. Deus está no controle de todas as áreas da sua vida. Diga assim, vou repetir para você entender. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle de nenhuma área da sua vida. Nenhuma área da sua vida escapou do controle de Deus. Nenhuma área da sua vida está escondida dos olhos de Deus. Não, Deus está vendo tudo. Ele sabe exatamente o que está acontecendo nos detalhes. E Ele está trabalhando, Ele está pelejando
surgir uma má notícia, você fecha teus olhos e diz: obrigado, Pai, porque Tu és um bom Pai. Isso não vai me afetar, isso não vai me atingir. Eu sei em quem eu tenho crido. Simples assim, irmãos. Simples dessa forma. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 16. 2 Tessalonicenses. Ainda estou falando de paz. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de 16. Diz assim: o próprio, preste bem atenção nisso, ó, o próprio Senhor da paz. Quem é o Senhor da paz? É Jesus. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz, preste atenção agora, em todo o tempo e de todas as formas. E vamos poder isso aqui, eu tinha vontade de sair correndo da portaria. Preste atenção nisso. O próprio Senhor da paz, quem é? Ele é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. E olha que o escritor de Tessalonicenses está escrevendo: o próprio Senhor da paz dê a vocês a paz em todo o tempo. Olha para quem está do teu lado e diga: você vai receber paz em todo o tempo. Você vai receber paz. Aleluia! Você vai receber paz em todo o tempo. Em todo o tempo. Em todo o tempo você vai receber paz. E aí diz assim: em todo o tempo e de todas as formas. Eu não para pensar nisso. Você vai receber paz da parte daquele que é a própria paz, durante todo o tempo da sua vida e de todas as formas. Isso é glorioso, porque de todas as formas, deixa eu explicar isso para você, de todas as formas. Olha para quem está do teu lado, olha nos olhinhos, quem está do teu lado e diga assim: sabe por que de todas as formas? Sabe por que de todas as formas? Porque Deus sempre vai te surpreender. Porque Deus sempre vai te surpreender. Aleluia! Isso é glorioso, irmãos. De todas as formas. Por quê? Porque Deus sempre vai fazer algo de um jeito inesperado, inexplicável, inimaginável. A mente humana não é capaz de pensar naquilo que Deus pensa, não é capaz de imaginar uma solução como Deus imagina. É por isso que a gente fica surpreso quando um milagre acontece. Quando o milagre acontece, a gente leva aquele impacto. Uau! Mas por que uau? Porque Deus nos surpreende. Porque Deus faz aquilo que eu não imaginava que poderia ser feito. A gente fica sempre... Já percebeu? A gente é tão limitado. A gente é tão limitado que a gente fica assim: não, se Deus fizer assim, se Deus fizer desse jeito, não, porque se Deus fizer isso já está bom demais. Aí quando Deus faz, Ele faz de um jeito que você fica, como diz a Bíblia, ficamos como aqueles que sonham. Porque, irmão, para um pouquinho e pensa. Deus poderia ter chamado Josué para tomar Jericó. Deus podia ter feito, sabe o quê? Josué, vem cá. Vou fazer o seguinte: vou mandar uma bola de fogo do céu, vai começar a pegar fogo em Jericó, vai todo mundo ter que sair correndo, vão abrir os portões, e quando abrir os portões por causa do incêndio, você invade. Poderia ter feito assim? Sim. Deus poderia ter feito muitas coisas, mas como é que Deus fez? Deus fez exatamente do jeito que ninguém nunca imaginou. Vocês vão ficar dando volta na cidade. Imagina, irmão, se você estivesse lá, você acreditaria em Josué? Não precisa responder para mim. Só para e pensa. Se você estivesse naquele momento, naquela ocasião, você daria essa credibilidade para Josué, dizendo: irmão Samir, nós vamos dar 7 voltas em volta da muralha. Aquela muralha de Jericó era mais ou menos o tamanho de Tietê. Imagina 7 voltas em volta da cidade, irmão. Deus dizendo: fica tranquilo, eu já entreguei Jericó na sua. Irmão, a gente não ia conseguir acreditar. A gente não ia conseguir dar credibilidade para um negócio desse. Por quê? Porque é inimaginável. Agora entenda, o que
milagre vai acontecer. Aleluia. Quando você menos esperar, as portas vão se abrir. Quando você menos esperar, a porta da sua casa vai ter uma batida lá e o milagre vai chegar. É assim, irmãos. Deus vai nos surpreender, porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Entenda isso. Deixa eu dizer uma palavra profética aqui, se você quiser receber da glória a Deus, se não quiser, fique à vontade, porque eu já tomei posse como Deus falou comigo. Olha para quem está do teu lado e diz assim: assim diz o Senhor para você. Assim diz o Senhor. Se prepare. Se prepare. Porque Deus vai colocar pessoas na sua vida. Porque Deus vai colocar pessoas. E haverão conexões E haverão conexões espirituais que Deus vai fazer com você, Deus vai fazer através de pessoas, através para te levar muito longe, para te levar muito para longe. conquistar muita coisa. Conquistar muita Aleluia! Creia nisso, irmão. Toma posse disso. Deus vai colocar conexões na sua vida. Deus vai trazer pessoas para perto de você. Deus vai fazer com que pessoas cheguem até você, simplesmente do nada, e digam: Deus mandou me ajudar. Deus mandou estender a mão para você. Irmãos, eu creio nesse Deus. Eu já vi Deus usar pessoas para chegar e dizer: você quer fazer faculdade? Deus mandou pagar a sua faculdade. Por que Deus não pode fazer? Ele tem esse poder. E Ele vai fazer. Amém. Eu já vi Deus usar pessoas para pegar a chave de casa toda mobiliada e chegar num culto e dizer: olha, quando terminar o culto, vamos até a casa, que eu quero te mostrar um negócio. E chegar dentro da casa, simplesmente a pessoa dizer: olha, eu só vou tirar as minhas roupas, porque Deus mandou lhe dar a casa toda mobiliada. Eu já vi Deus fazer isso. Eu já vi pessoas que entraram em agências de carro e compraram um carro zero e chegaram e disseram: olha, eu comprei esse carro porque Deus mandou te dar esse carro. Eu já vi isso. Irmãos, eu vou dizer para você: Deus não mudou. Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus. Agora, o que eu preciso entender? Que a hora que o milagre acontecer, a única coisa que eu não posso fazer é virar as costas para Deus. É esquecer quem Deus é. É abandonar o meu Deus que, como Pai, cuidou de mim nos detalhes. Porque tem muita gente que faz isso. Passam anos aguardando e quando a bênção chega, viram as costas para Deus. Então Deus é um Deus que nos dá paz. Deus é um Deus que nos faz o coração transbordar de paz. Aí a Bíblia continua dizendo: a paz em todo tempo e em todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Essa é a saudação final de uma carta do apóstolo Paulo. Ele diz: olha, que o Senhor seja com todos vocês. Eu não creia nisso. O Senhor é com você. O Senhor é contigo. O Senhor está na sua caminhada. O Senhor está no seu dia a dia. Talvez as últimas 2 ou 3 semanas foram difíceis, mas Deus está junto com você. Deus está junto com você. Tem horas que a gente canta chorando, o povo pensa que a gente está sentindo a unção de Deus, e não é. A gente está cantando porque está doendo. Irmão, ontem eu estava sentado ali, ó, naquele lugarzinho sentado ali atrás, e o grupo de samba aqui, irmão, uma noite festiva, aniversário da pastora, a gente aqui todo mundo contente. O pastor que estava aqui, ele olhou para mim, ele percebeu, depois ele falou algo comigo, porque eu estava sentado ali, e eles tocando samba, cantando louvores, e eu sentado ali com as lágrimas pingando, porque nos louvores Deus começou a falar comigo, confortando o meu coração. Entenda isso, queridos. Deus, Ele conhece cada um de nós, conhece os detalhes. Deus sabe do que nós precisamos e sabe os detalhes. E Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai cuidadoso. Ele sabe exatamente do que você precisa. Amém, queridos? Diga comigo: nada e ninguém vai roubar a minha paz. Porque eu tenho a paz de Deus, que excede todo entendimento. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus também tem para nós uma vida, queridos, de alegria. Evangelho de João, capítulo 15, verso 11. João 15, 11. Vamos lá. Aleluia. Achou?
15, verso 11, diz assim: tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Agora, para um pouquinho, pensa. Cada vez que você vem, não sei se você já prestou atenção, que cada vez que você vem no culto, Deus dá palavras específicas, louvores específicos. Você acha que os louvores são separados como? Como você acha que se separa os louvores do culto? E da oração. Já percebeu que às vezes você chega no culto e canta um louvor? Irmãos, toda vez que eu vou pregar fora, eu vou pregar numa igreja, eu vou nessa expectativa, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E às vezes eu estou sentado ali no culto, aí o grupo das irmãs vai cantar, o grupo dos varões, o grupo dos jovens, de repente sobe alguém para cantar, irmão do céu. Eu já cheguei a chorar de soluçar nas igrejas, que era aquele louvor que Deus fala. Sabe, querido, então você precisa estar atento, você precisa estar atento ao que Deus tem falado com você. E aí a palavra de Deus está dizendo assim: eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. É desejo de Deus. Deus deseja que a alegria dele esteja em você. Olha para quem está do teu lado e diga: é o desejo de Deus que a alegria dele esteja dentro de você. Você está entendendo? É o desejo de Deus. Deus deseja, Deus tem esse desejo, que a alegria dele esteja dentro de você, que essa alegria venha banhar o seu coração. E sabe quando essa alegria que vem de Deus, ela está dentro de mim? Irmão, não tem nada que possa me tirar da presença de Deus. Não tem nada que me faça me afastar da presença de Deus. Não tem nada que me faça ficar tão entristecido a ponto de querer ficar em casa e ir para a igreja. Nada, irmãos. Porque eu tenho alegria, eu tenho prazer de vir à casa do Senhor e dizer: Pai, obrigado, Senhor. Está difícil, mas obrigado porque eu acordei. Hoje de manhã eu estava trabalhando, aí chegou uma moça, passou na portaria, voltou para trás. Aí voltou, olhou para mim e disse assim: Seu Paulo, pode falar. Tudo bem, senhor? Eu falei: comigo está tudo ótimo. Ela disse: para mim não. Eu falei: o que está acontecendo? Ela disse: eu dou 30 passos e eu avanço 2 e recuo 28. Eu disse: como é que é? Ela disse: minha vida está uma desgraça. Aí eu deixei ela falar. Ela disse: depois o senhor pode orar por mim? Eu disse: posso. Então vou vir aqui na portaria para o senhor orar. Só que quando ela saiu da portaria, o Senhor me deu uma palavra. Eu falei: eu não vou esperar ela vir orar. Aí eu fui tomar café, fui pegar um café. Quando eu fui pegar o café, ela estava lá na beira do tanque, lá arrumando os panos, que ela trabalha na limpeza. E aí eu passei pelo tanque e falei para ela, falei: viu, deixa eu falar para você. Ela falou: o quê? Eu disse assim: sabe, você quer uma vida de alegria, você quer uma vida de paz? Eu estava meditando a palavra. Eu falei assim: só Jesus pode te dar a paz e a alegria que você quer. O seu problema é que você está buscando paz e alegria no marido, nos filhos, no dinheiro, no trabalho, nas conquistas, nas realizações. Quando eu comecei a falar, a moça lá dentro do tanque começou a chorar, de soluçar. Aí eu fui lá, botei a mão no ombro dela e disse: olha, a vida que Deus preparou para você é uma vida maravilhosa, mas a única pessoa que pode preencher o vazio do seu coração é Jesus. Aí ela me abraçou, chorou, porque é uma pessoa que conhece a palavra. Mas ela precisa entender. Eu não sei o que você está enfrentando na sua vida, mas só quem pode preencher o espaço vazio é Jesus. Não é o namorado, não é a namorada, não é o dinheiro, não é o emprego, não é o carro, não é a moto, não é a casa. Eu me lembro quando o Valdemir, uma vez, lá em São Paulo, ele tinha cantina. E o Valdo tinha cantina, vou contar para vocês. O Valdemir tinha cantina. Eu ia lá na cantina, não era só para comer salgadinho. Eu ia na cantina que o Valdemir tinha para reclamar. Lembra, Valdo? Eu ia lá na cantina, eu sentava e dizia: aí, Paulo, como é que tá? Aí eu começava a sessão choradeira. Que não sei o que, Flamengo, marca isso, que aquilo, que aquilo outro, eu ficava ali meia hora reclamando. Eu sei que eu fazia isso praticamente todo dia. Aí um dia, o Espírito Santo usou a vida dele. Ele olhou para mim e falou assim: rapaz,
você tem tudo muito melhor. Não tem, porque não sei o que, não se das contas. Eu lembro que ele ficou bravo no bom sentido, mas eu me lembro que ele me colocou dentro do carro, ele falou, vamos sair comigo. Pediu para alguém tomar conta da cantina e sair comigo. Ele me colocou no carro e me levou no shopping. Dentro do shopping center, ele parou dentro do shopping center e falou assim, nós vamos tomar um café, mas antes de tomar um café, deixa eu falar uma coisa para você. Cara, a única coisa que eu quero é não ouvir mais você reclamar. Eu quero você feliz. Eu quero que você seja um cara feliz. E ele disse, Paulo, eu tenho um cartão de crédito até internacional. Eu posso gastar quanto eu quiser. Mas para te ver feliz, me diz o que é que vai te fazer feliz. E eu vou comprar e vou te dar de presente. Então, se você quiser um carro zero, nós vamos na agência, eu tiro um carro zero. Se quiser uma casa, a gente vai dar um jeito, é volta eterno. O que você quer? Eu fiquei em pé olhando para a cara deles. Como assim? Ele falou, não, só me fala o que é que vai fazer você ser feliz e parar de reclamar. Naquele dia, a atitude dele mudou algo dentro de mim, porque eu parei para refletir que de fato eu tinha tudo que eu precisava. Eu tinha vida, eu tinha saúde, eu não era aleijado, não era paralítico, eu não estava com câncer, eu não estava com coisa, não. Eu era um cara perfeito, mas que não conseguia enxergar nada bom na minha vida. Sabe que ele te tenta isso? Deus quer que você entenda, Ele já te deu do bom e do melhor. Se olha no espelho, veja como Deus criou você, uma pessoa maravilhosa, abençoada, vitoriosa. Você é uma pessoa plena em Deus. Pare de reclamar, pare de dizer que nada está bom. Aprenda a acordar de manhã e ser pai obrigado por esse dia. Está chovendo, glória a Deus, Pai, que chuva maravilhosa. Aí amanhã faz um sol de rachar, obrigado, meu Deus, que sol maravilhoso. Porque, queridos, quando nós vivemos uma vida de reclamação, nós não só deixamos de viver em alegria, como nós passamos a viver uma vida de ingratidão com Deus. E nós não podemos ser ingratos com Deus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Penúltimo texto. 1 Pedro capítulo 1. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1. Você está aprendendo alguma coisa? Amém. Mas coloque em prática, por favor. 1 Pedro capítulo 1. Eu vou mais rápido que eu agora. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 3 em diante. Vamos lá. Olha só. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma nova esperança, uma nova e viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, presta atenção nisso, para uma herança que jamais poderá ser manchada, macular-se ou perder o valor. Herança guardada nos céus para vocês. Olha só isso. Olha a profundidade do que o escritor de Pedro está escrevendo. Olha o que ele está escrevendo aqui. Ele está dizendo algo muito profundo. Nós temos uma herança que já está guardada, já está preparada para nós lá no céu. Irmão, você vai ter algo maravilhoso quando você chegar no céu. Agora, isso não é só lá, presta atenção. Que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Você está sendo guardado e guardada por Deus todo dia. Todo dia, quando você acorda de manhã, Deus já preparou para você todos os livramentos que você precisa. Quando você acorda de manhã, Deus já preparou para você tudo aquilo que é necessário para a sua vida no decorrer
dia. Amém, queridos? Olha só, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Presta atenção. O apóstolo Pedro está dizendo o seguinte: ainda que nesse momento você esteja passando por muitas situações, por muitas provações, que podem até de alguma forma gerar tristeza, mas olha o que Pedro está dizendo. Vocês podem até estar passando por isso, mas ele está dizendo: se exultem de alegria, se alegrem em Deus. Ainda que você passe por dificuldades, se alegre em Deus. Sinta alegria em Deus. Por quê, queridos? Porque Deus continua no controle da sua vida. E aí continua o versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado, olha agora, que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo. Essa fé é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Olha o que o escritor de Pedro está dizendo, o que ele está escrevendo, irmão, você precisa entender a palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o que você tem passado de provações só está fazendo uma única coisa: mostrando que a sua fé não é uma fé qualquer. Está mostrando e provando que a sua fé não é uma fé de qualquer jeito, mas é uma fé genuína. As pessoas que estão ao seu redor precisam olhar para você e precisam ver que de fato você não só professa uma fé, mas você vive a prática dessa fé. Diga comigo assim: eu não só vou falar de fé, mas eu vou viver essa fé. É isso que nós estamos entendendo, nós vamos viver essa fé. E aí olha só como termina esse texto: mesmo não tendo visto, você não encontrou Jesus em esquina nenhuma, você nunca viu Jesus pessoalmente, porque ele está sentado à direita do Pai, mas olha o que a Bíblia diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam. Você ama Jesus, eu amo Jesus, mesmo sem ter encontrado com ele na esquina, mas eu amo ele de forma incondicional. Ele diz assim: apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês, olha isso aqui agora, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Irmão, olha que esclarecimento bíblico. Qual é o alvo da minha fé? Não é conquistar bens materiais. Qual é o alvo da minha fé? Não é ter sucesso, não é ser famoso, não é conquistar uma casa, um carro, dinheiro, não. O alvo da minha fé, olha só o que está escrito aqui: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O alvo da nossa fé, o alvo da nossa vida com Deus é a salvação da nossa alma. Sabe o que significa isso, queridos? Nós não estamos vivendo aqui para refletir a glória de Deus através de conquistas, de coisas que são passageiras. Infelizmente, o Evangelho se tornou um verdadeiro comércio, e aí virou uma balbúrdia geral, porque aí as pessoas dizem: não, o alvo da sua fé é você conquistar, e você ter uma casa, é você ter um carro, é você ter uma casa com piscina, com sala, com não sei o quê. Quando na verdade o alvo não é esse. O alvo é a salvação da alma. O alvo como salvação da alma, sabe o que significa isso? É a certeza e a convicção que se eu morrer agora, se eu der o último suspiro, eu estarei para sempre morando com Jesus. E se a trombeta soar e Jesus
Deus arrebatar a igreja agora, esse microfone vai cair no chão e eu não vou ficar aqui. Esse é o alvo da minha fé. Agora, a pergunta é simples, e responda para você: qual tem sido o alvo da sua fé? Entenda isso. Se eu entender isso, eu vou viver um cristianismo totalmente diferente. Eu vou viver o cristianismo que os discípulos viveram, que Jesus viveu. Jesus ainda andava na terra. O que ele dizia? O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. Quando ele foi embora, o que ele disse antes de ir embora? Chamou os discípulos, reuniu todo mundo e fez uma reunião. O que ele disse na reunião? Olha, eu vou para o Pai, tá? Mas vocês aqui, vocês vão ter pelo menos meia dúzia de casa cada um. E vocês vão ter umas carruagens, cavalos bonitos, cavalos bons. Foi isso que ele disse, queridos. Foi essa a declaração de Jesus? Não! A declaração de Jesus foi: eu vou para o Pai e vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai, para onde vocês vão, tem muitas moradas. E se isso não fosse verdade, eu teria avisado vocês. Mas eu estou indo preparar lugar. E aí, antes de ir, ele diz: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês na solidão. Eu vou enviar o Espírito Santo, Consolador, e ele estará convosco todos os dias. Aí ele fala o que para os discípulos? Olha, vão, preguem o Evangelho, falem do que vocês estão recebendo, e por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. E aí aqui diz a Bíblia que os discípulos obedecem, ele sai pregando. E aí a Bíblia diz o quê? Que Jesus ele declara: eu estou convosco todos os dias. O último versículo de Mateus ele diz: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos séculos. Olha a declaração que ele faz. E aí o que acontece quando os discípulos saem para pregar o Evangelho? O que acontece? A Bíblia diz que eles operaram sinais e maravilhas. E qual é o resultado? Cooperando com eles o Senhor. Amém, queridos? Amém? Amém. Olha só, último versículo, Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Nada, não perca nada não. Deus não perde o controle de nenhuma situação. As pessoas perdem, Deus não. Deus nunca perdeu o controle de nada. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aí diz assim, ó: mas o fruto do Espírito. O que Jesus disse? Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Consolador. O Espírito Santo que o mundo não conhece. Olha o que Jesus disse: o Espírito Santo que o mundo não conhece, nem pode receber. Por que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Porque Deus não habita em templo sujo. Deus não faz partilha com o pecado, com a vida errada. Deus é santo. Agora olha só o que diz aqui: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas sabe o que ficou claro para mim aqui? Que alegria e paz é fruto do Espírito. Alegria e paz é fruto do Espírito. Agora, eu fico preocupado. Por que eu fico preocupado? Porque um crente que diz que entregou a vida para Jesus, e no momento em que eu entrego a minha vida para Jesus, que eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida, quem passa a morar dentro de mim? Quem, irmãos? Se o Espírito Santo habita dentro do crente, falta alegria? Não. Falta paz? Não. O que está errado? Fala um pouquinho, pensa. O que está errado? Quando você vê um crente dizendo: eu não tenho paz. O que está errado, irmão? Onde é que está o Espírito Santo nessas alturas do campeonato? Um crente que não consegue ter alegria.
levou o corpo que era para ficar? Claro que não, queridos. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o fruto do Espírito: alegria e paz. Paz e alegria. Alegria e paz. Paz e alegria. Então todo santo dia eu tenho alegria e eu tenho paz. Eu tenho alegria e eu tenho paz. Por que, queridos? Porque eu sei quem está comigo. Porque eu sei quem me acompanha. Porque eu sei quem está coordenando o meu dia. Então nós precisamos, sabe, mudar o quê? As nossas confissões. São as nossas confissões que estão trazendo problemas para a nossa vida. Porque eu sou aquilo que eu falo, mas eu preciso ser aquilo que a Bíblia fala. E se a Bíblia diz que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, não é só para Ele me batizar com o Espírito Santo, com fogo, com línguas, ter manifestação de dons. Não. Você tem o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho confiança, eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sou um filho amado. Eu sou uma filha amada. Você percebe por que Paulo escreveu: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Já leu esse texto lá? Quando Paulo escreve isso: quem nos separará do amor de Deus? Quem poderá nos separar? A angústia, a morte, a tristeza, a dor, o desespero, as aflições, as perseguições. O que é que pode separar um crente de Deus? Nada. Só o pecado. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. É a vida de pecado. Simples assim. É só isso que pode separar o homem de Deus. Porque as mãos do Senhor estão encolhidas, seus ouvidos não estão agravados. Deus está prontinho para te socorrer. Deus está prontinho para fazer. Então, se eu entender isso, queridos, sabe, isso é meditar na palavra. Se você sentar para meditar na palavra, você vai descobrir que você tem preparado por Deus uma vida tão maravilhosa que você não vai mais entrar no Facebook para colocar lá aquela cara de tristeza com lágrimas correndo e dizendo: hoje o meu dia está horrível. Não. Você não vai mais publicar no seu status do WhatsApp que a sua vida está uma desgraça. Pelo contrário, você vai colocar lá: a alegria do Senhor é minha força. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Com Deus eu passo pelo meio de um batalhão e saio do outro lado sem ser atingido. Amém, queridos? Amém. É simples assim. É essa visão que Deus quer que você tenha a respeito de você. Quem é você? Eu sou um filho amado de Deus. O meu Deus é um Deus bom. Deus é bom demais. Deus é maravilhoso demais. Surge uma situação difícil. Pai, obrigado, porque essa situação é só mais uma oportunidade de eu viver um milagre. Cada situação difícil da sua vida é mais uma oportunidade para você viver mais um milagre. Amém, queridos? Amém. Você pode curvar sua cabeça um pouquinho. Curva sua cabeça só um minutinho. Quem tem o Espírito Santo tem paz e tem alegria. Quem tem o Espírito Santo tem a sua vida cuidada, zelada e pautada pelo Senhor. Talvez você esteja aí com uma semana pela frente com muitos desafios, mas eu quero desafiar você nessa noite. Não importa o que essa semana te reserva. Preste bem atenção no que eu vou dizer, mas no espírito de oração. Não importa o que está para ser decidido e resolvido essa semana. Sabe o que importa? A sua posição vai fazer toda a diferença. Que posição, pastor? Posição de alguém que confia em Deus. Posição de alguém que sabe o Deus a quem serve. Posição de quem sabe quem é o Deus a quem está servindo. Que é um bom pai. Deus é um bom pai. Deus é um
da sua família, Ele cuida das decisões que você tem que tomar, Ele cuida do seu coração, Ele cuida da sua vida, Ele cuida de você na íntegra, queridos. Deus não faz nada pela metade. Confia, descansa em Deus. Então, com a cabeça curvada, os teus olhos fechados, eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. O Senhor falou comigo hoje de manhã que uma das ações mais terríveis do inimigo nos últimos dias é justamente para roubar a nossa paz, é justamente para roubar a nossa alegria. E eu falo por mim, querido, você não tem noção do que eu tenho enfrentado. Muitas vezes, vindo para a igreja, com as lágrimas pingando dentro do carro, mas dizendo assim: Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha alegria, Tu és a minha rocha, Tu és a minha salvação. Sabe, nós cantamos um louvor, e eu vou pedir para o Samuel tocar de novo esse louvor, e nós vamos cantar, mas antes de cantar eu quero orar por você. Esse louvor que diz, sabe, se pelo vale da sombra eu passar, a morte não vai me tocar. Queridos, sabe por que a morte não pode tocar? Quantas pessoas estão cometendo suicídio? Por causa da angústia, por causa do desespero, por causa da falta de paz. Você sabia que o suicídio é a solução que as pessoas encontram para não ter mais que enfrentar um determinado problema? Só que essa não é a solução. Isso, pelo contrário, é o início de um problema maior. É o início de um problema gigantesco. Então Deus quer que a gente entenda isso definitivamente. Deus quer que você entenda que nenhuma situação pode conduzir você para a destruição. Nenhuma situação pode conduzir você para a desistência. Nenhuma situação.